como todos sabem, já com certeza que falaram com ele através do site da comunidade. Partilhamos com ele o mesmo entusiasmo no tratamento destes doentes, sobretudo quando têm insuficiências respiratórias, e se bem que tínhamos algumas metodologias diferentes, os nossos resultados assemelham-se, ou seja, todos os caminhos não dar a Roma. Mas observem bem o entusiasmo com que ele coloca nesta intervenção. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É de facto para mim um enorme prazer estar aqui, partilhar com vocês este momento histórico, este primeiro evento da Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica. De facto, traz-me uma dupla felicidade, porque sempre desde que começamos a trabalhar com esclerose lateral amiotrófica eu sempre estive inquieto. Vou aos Estados Unidos e vejo uma grande associação americana, vou ao Brasil e vejo uma grande associação brasileira, na Itália, uma grande associação italiana, e agora sim temos uma grande associação portuguesa, ainda por cima agora com estas novas condições que o Pedro nos disse. Não tenho dúvidas nenhumas que esta associação portuguesa de esclerose lateral amiotrófica vai dar muito aos doentes portugueses, mas também penso que poderá ambicionar se ligar a outras associações internacionais para que seja de facto uma referência internacional. Quero agradecer o convite e quero dizer que tanto eu como a equipa do Hospital São João, nomeadamente o professor Vinco, estamos à vossa total disposição para todas as ações e todas as iniciativas que visam melhorar a qualidade de vida nos doentes com esclerose lateral amiotrófica. A minha missão aqui é, em 20 minutos, passar-vos aquilo que eu acho que é importante que o doente, o cuidador, o clínico, a equipa multidisciplinar precisa de saber sobre as estratégias ventilatórias nesta doença. E o meu primeiro slide é um slide de motivação, porque nós estamos bem melhor hoje em dia que estávamos nos anos 50 no que diz respeito a apoiar os músculos respiratórios nos doentes neuromusculares, no qual se inclui a esclerose lateral amiotrófica. Antigamente, nos anos 50, os doentes tinham que viver dentro destes cilindros de aço, chamados pulmões de aço, para sobreviverem à disfunção respiratória. E há casos descritos de pessoas que viveram 15, 20 anos dentro dos pulmões de aço. Quando às vezes nós temos lá um doente que se diz: eu não gosto desta máscara que me magoa o nariz, eu não gosto desta touca que me despenteia, eu gosto sempre de mostrar estas fotos e dizendo que a evolução tecnológica hoje em dia permitiu-nos sermos privilegiados, não só nós, que temos muito mais a oferecer aos doentes, mas os próprios doentes que têm muito mais material tecnológico para lutarem contra esta terrível disfunção respiratória que esta doença provoca. De facto, nós temos que ter em conta duas questões, e na esclerose lateral amiotrófica estas questões são inevitáveis. Se há algumas doenças neuromusculares onde nós podemos dizer que a fraqueza respiratória poderá aparecer ou não, na esclerose lateral amiotrófica isso é inevitável. Às vezes mais cedo, outras vezes mais tarde, outras vezes bem mais tarde, mas é inevitável, é incontornável. Por isso é importante que todos os cuidadores, todos os doentes tenham essa noção que um dia poderão precisar de um aparelho para respirar, mas se encararem esse aparelho para respirar com uns óculos para ver, como aquelas pessoas que não ouvem bem usam um aparelhozinho por trás da orelha para ouvir melhor, é uma prótese como outra qualquer. Uma prótese esta que suporta aquilo que nós precisamos para viver, que é respirar e tossir. E essas são as duas grandes limitações na disfunção respiratória do doente com esclerose lateral amiotrófica. A doutora Susana deu-nos umas noções muito boas sobre a divisão que há entre algumas disfunções bulbares e não bulbares. E isto tem repercussões muito importantes no que diz respeito à parte respiratória. Porque um doente que não tem disfunção bulbar, que é nodular, não tem muita alteração da voz, não tem muita alteração dos músculos da garganta,
e reagem muito melhor a estas técnicas que eu vos vou falar, de ventilação por máscara, de ajudas para tossir, de insuflações pulmonares, etc. Os doentes que apresentam uma fraqueza dos músculos da garganta, que não conseguem falar tão bem, não conseguem deglutir tão bem, é mais complicado que estas técnicas não invasivas possam ter tão bons resultados, não quer dizer que não os tenham, mas podem não ter tão bons resultados, nomeadamente porque há muita salivação, a tosse não é tão eficaz porque a garganta não funciona e normalmente aquele tubinho que se coloca no pescoço chamado traqueostomia deve ser recomendado na altura certa e se o paciente desejar. Isto são duas informações muito importantes. Na altura certa, nem antes, porque é muito cedo, nem depois, porque é muito tarde, mas acima de tudo sempre que o paciente assim o desejar. E normalmente é isto que acontece do ponto de vista respiratório, que leva o doente com esclerose amiotrófica a um hospital, a uma emergência. O doente não consegue inspirar e expirar a alto volume, não consegue tossir e retém muita expectoração, muitas secreções, tem aquilo que é chamada a hipoventilação, ou seja, há pouco ar nos pulmões, os pulmões não enchem na sua totalidade, aquilo que é chamado as atelectasias, que é um colapso de um pulmão, por causa de um tampão provocado por secreções, e às vezes por infecções dos próprios pulmões, que são chamadas as pneumonias. E esta é a principal razão pela qual os doentes neuromusculares, onde se inclui os doentes com esclerose amiotrófica, são internados numa unidade de cuidados intensivos. E por isso é que a reabilitação pulmonar, o conceito de reabilitação pulmonar nos doentes com esclerose amiotrófica, deverá ser focado em duas questões fundamentais. As ajudas técnicas aos músculos respiratórios, que são os ventiladores, as máscaras, as máquinas de tosse, as técnicas manuais, etc. E a avaliação da sintomatologia de acordo com a disfunção real. Então, o que é importante avaliar? O que é importante que os doentes e os cuidadores estejam atentos para depois informar a equipa médica que os trata que alguma coisa não está a correr bem no que diz respeito à sua respiração. O sono instável, os despertares, os pesadelos, as dores de cabeça matinais, a sonolência diurna, a agitação, aquelas pessoas que estão habituadas a ler livros e chegam ao fim da terceira, quarta página, já não se conseguem concentrar bem, isso quer dizer que alguma coisa não está bem da parte respiratória. E depois temos estes sinais tardios, que se os sinais precoces foram detectados a tempo, podemos evitar que estes sinais apareçam, como a falta de ar, propriamente dita, que é uma sensação extremamente desconfortável, a respiração muito depressa, o cansaço na fala e na alimentação e o agravamento dos sintomas. Em termos de exame, para engolir arroz, comida iogurte e comida sólida, para ver para onde é que vai a comida. E ora vejam, que à frente está o tubinho que vai para o estômago, que é o esófago, e à frente está a traqueia, e vejam que a comida, quando passa, não é? Vejam que ele engole, está aqui a comidinha a passar, ó. Vão ver? A comidinha a passar, olha aqui, ó. Está aí para a traqueia, isso é muito perigoso, isso é a aspiração. E este pedaço que este doente aspira pode infectar os pulmões. E aí é muito importante fazer este tubinho aqui, chamado gastrostomia, que nós gostamos muito de fazer com ventilação não invasiva para o doente não ter que ser intubado para isso. E o tratamento? Tratamento na esclerose amiotrófica. Primeira ideia, a mudança dos conceitos, meus caros. Muita gente pensa que não vamos ventilar, não vamos tratar. Temos que mudar os conceitos. É verdade, a esclerose amiotrófica é incurável, mas incurável não é sinónimo de intratável. E os doentes merecem um tratamento, apesar de não ser a cura para a doença, merecem um tratamento, e a parte respiratória é dos poucos tratamentos eficazes que nós podemos oferecer. E quais são os objetivos? Ajudar o doente a respirar, ajudar o doente a insuflar, ajudar o doente a tossir e evitar que ele vá para o hospital. Okay? E aqui é muito importante esta informação na esclerose amiotrófica, porque nós vamos conseguir ajudar a fase inspiratória, vamos conseguir ajudar a fase expiratória, mas infelizmente ainda não há tecnologia que substitua a disfunção da garganta. E quando isso acontece, vamos ter que arranjar outras maneiras sem ser tão fáceis, tão não invasivas. A primeira técnica que eu tenho